Bíblia na mão, Jesus no coração e o diabo no chão. Uau! É assim. Vamos para frente? O texto bíblico está aqui no livro de Jó, capítulo 1 e o verso 1 também. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Estas são as palavras introdutórias do livro de Jó. Acredita-se que esse livro tenha sido escrito por Moisés por volta do ano 1500 a.C., quando Moisés viveu entre os midianitas. Isso antes de ter liderado o êxodo, a saída do povo de Israel do Egito. A maior parte do livro de Jó é apresentada em forma de poema, mas a história é real, a história não é alegórica. Havia sim na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. Agora veja que descrição linda a respeito da vida deste homem. Ele era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Ele era íntegro e reto, isto é, era um homem irrepreensível, justo, sincero, digno, um homem correto. Que exemplo, hein? Ainda mais no tempo em que nós estamos vivendo, nessa crise de integridade que a gente vê por todos os lados. Quantas vezes nos decepcionamos com pessoas que nós imaginamos serem pessoas corretas, como, por exemplo, muitos políticos, muitos governantes e, lamentavelmente, às vezes até pastores. A gente pensa serem pessoas corretas e nos decepcionamos. Uma crise de integridade a gente vive. Jó é um exemplo de alguém irrepreensível, sincero, justo, correto e digno. E ainda mais a Bíblia diz que ele temia a Deus. O temer aqui não é no sentido de ter medo, mas é de prestar sua lealdade e reverência a Deus. E veja que ele vivia num contexto onde pessoas adoravam diversas divindades. Porém, Jó, permanecia leal ao Deus Criador dos céus e da terra. Temer a Deus aqui é no sentido de ter a vida centrada em Deus, de priorizar o reino de Deus, de viver para a glória de Deus. Temer a Deus é reverenciar e obedecer a Deus. E ainda mais diz assim que Jó se desviava do mal. Oh, sim! Jó evitava o mal, ele seguia o bem. Estas primeiras palavras do livro de Jó me fazem lembrar as primeiras palavras do livro dos Salmos. Lembra Salmo 1? Bem-aventurado ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Jó era uma pessoa assim, ele se desviava do mal. Ele evitava ouvir o conselho de ímpios e, se ouvisse, não atendia. Jó evitava se deter no caminho dos pecadores, ou seja, conviver e ser conivente com as atitudes daquelas pessoas que viviam de forma contrária a Deus. Jó evitava se associar com os escarnecedores, com aqueles que desprezavam o Senhor e a sua palavra. Isso que é desviar-se do mal. Deus nos abençoe. Que o exemplo de Jó seja uma inspiração para você e para mim, como nós precisamos de bons exemplos no tempo em que estamos vivendo. De gente que seja íntegra e correta, de gente que tem temor a Deus e se desvia do mal. Vamos orar? Pai, eu te peço por tua graça, Senhor, ajuda-me. E todos que estão orando comigo, Senhor, para que não sejamos influenciados para o mal, pelo contrário, que nós sejamos uma força positiva, que nós sejamos uma fonte de luz nesse mundo de escuridão. Ajuda-nos, Senhor, a que vivamos como Jó, sendo pessoas íntegras e retas, que têm temor ao Senhor no coração e que se desviam do mal. É a nossa oração em Jesus. Amém.